algo legal e tenha essa consciência de querer ser melhor, né? Isso faz parte, Sim. né? Olha, a Rosane chegou. Seja Seja bem-vinda, Rosana. Rosane, muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui nesse sabadão. Então vamos lá, olha só. Então, como a Obrigada. gente já falou para vocês, por que que os relacionamentos começam bons, né? E terminam iguais, na mesma dinâmica, com a mesma pegada. O que acontece muito é, muda o CPF, muda a pessoa, muda o rosto, mas você acaba sempre tendo uma postura que a conexão diminui, uma insegurança aumenta, o sentido do relacionamento se perde ao longo do tempo. E isso não é para quem está com 2 meses, 1 ano, 10 anos, 15 anos, 30 anos de relacionamento. E isso acontece em qualquer fase do relacionamento. E por isso a gente, mesmo não tendo vivido, né, amor, 20, 30 anos de relacionamento, a gente consegue passar e instruir as pessoas que estão em níveis diferentes do nosso, porque a gente não trata só o relacionamento, a gente conversa com a pessoa, porque a chave de um bom relacionamento é ter uma pessoa estruturada. Então eu não vou. A gente tem uma dinâmica, né, amor? Não sei vamos chamar de dinâmica. Nós temos uma dinâmica aqui que não é rotular e passar regra. Você tem que fazer isso, e se você der 3 pulinhos, vai acontecer isso. Não, não é assim. Receita milagrosa. E das pessoas é justamente isso, né? É querer uma via tão rápida e com resultados tão, às vezes, até ilusórios, que as pessoas se perdem. Se perdem Mas e vão em busca desse resultado imediato. sim, Quando vê que não vai fazer algo que dê um resultado imediato, desiste. E se você veio para cá com a intenção de ter uma receita milagrosa, essa imersão não é para você, vou dizer, é, né? sei. Aqui a gente quer passar algo realmente estruturado para que você se dedique, porque o relacionamento é uma dedicação. É uma dedicação. Então não adianta você ter uma receita milagrosa para fazer algo de um dia para o outro e querer ter um resultado, porque não vai ter. Então vamos, olha só. É, a gente não se apresentou muito, né? Então vamos fazer essa apresentação. Eu sou o Kaique, como alguns me conhecem. Atualmente eu trabalho como mentor de homens e mulheres. Sou advogado também, mas por pouco tempo. Meus planos é que eu saia dessa área da advocacia. Eu tenho 32, 31, 32, 31 anos, eu esqueço. E eu sou uma pessoa que viveu histórias muito frustrantes. Ó, o que o Rodrigo falou, ó, só não matou, mas faltou pouco. Eu já passei por situações assim também, Rodrigo. Eu entendi algo, né, que é o desequilíbrio emocional de não sobre o outro, mas comigo mesmo. Então foram muitos relacionamentos conturbados, altos e baixos, muitos baixos que me botaram em situações de risco, me expuseram demais, me, me magoaram, né? Me marcaram. E em um certo momento da minha vida eu me revoltei com essa dinâmica. Seja porque eu observava muitos pais, eu sou filho de pais que, na minha maior parte da infância, são pais separados, né? Eles acabaram voltando depois de tempo. Mas eu passei toda a minha adolescência, o final da minha infância, mas toda a minha adolescência até a faculdade com meus pais separados. E, e os reflexos disso foram os meus relacionamentos. O julgamento com as mulheres, o meu próprio julgamento, porque uma filosofia que a gente tem aqui é: você nunca vai entregar para o outro, para o seu parceiro, para o seu amigo, para o seu sócio, para que seja lá quem for, algo que não tenha dentro de você. Então, se você julga a sua namorada hoje, o seu marido, a sua esposa, o seu ficante, a sua ficante, é porque você se julga também. Se você julga seu amigo, seja quem for, você não consegue entregar nada para o outro, seja bom ou seja ruim, se não existe dentro de você. E por muitos anos e por muito tempo existiu essa mágoa dentro de mim, essa raiva, essa, essa insatisfação nas pessoas, mas na verdade eu estava insatisfeito comigo. E em um certo ponto eu tive um suspiro para poder virar a chave, que é justo estar nesse processo que tem começo, meio, e o fim é só depois que você morre, né? E é sempre evoluindo. É isso que a gente preza aqui, eu e a Karine. E essa é um pouquinho da minha história. Então eu não venho de um lar estruturado, eu não venho de uma família que me deu
tudo do bom e do melhor. Eu sempre tive muito carinho deles, mas como todos devem saber aqui, uma criança ou um adolescente tem uma forma diferente de analisar a vida e de receber. O adulto que nós somos hoje consegue entender o que aconteceu no passado, mas a nossa criança, o nosso adolescente não consegue analisar de forma tão madura. E repercute, né, de todas essas formas possíveis, seja em relacionamentos onde exista muita dependência emocional, seja em traições, seja em instabilidade, todo tipo de instabilidade. Então, eu não falo com vocês aqui agora de um nível superior. Não, eu falo de um nível de quem passou e conseguiu resolver e está resolvendo, porque os desafios, né, amor? Os desafios acontecem, mas a diferença é que a gente hoje uma dinâmica e um passo a passo e um conhecimento que nos permite sair dessa confusão mental, emocional e conseguir se olhar, né? E conseguir hoje também ensinar outras pessoas como a gente faz com tendo passado, né? Isso é um pouquinho do que eu quer contar o sua, meu? Não, não Não quero. quer contar? Não quero contar minha história. O que eu tenho para falar de relacionamento é que eu, assim como o Kaique, já vivi muita história ruim de relacionamento. Só que eu sempre culpava o outro, eu sempre responsabilizava o outro. Até que eu conheci Kaique, e Kaique, como um bom mentor, a mostrar que a culpa não era do outro, era minha. E Responsabilidade, culpa culpa não, tem um nome e a responsabilidade. gente vai ensinar isso para vocês. É, os nomes são muito importantes. Isso mesmo. Pesa, a Peça, culpa paralisa a gente, né? A culpa faz assim com a gente, ó, eu sou culpado. sem encolhe. E a responsabilidade não. Quando você é responsável, você se enche de força, de energia para poder agir. Então, entender que a responsabilidade de boa parte das coisas é nossa, faz a gente virar a chave, né, amor? Isso mesmo. Vamos lá? Então, vamos lá, bora começar. Então tá. Pessoal, então, para a gente seguir agora que vocês conhecem a gente, vamos ver o que o Hugo falou aqui, ó. O que você acha sobre a dependência emocional? Isso acaba ou não com o relacionamento? Com certeza, mas a gente vai melhorar mais ainda essa resposta ao longo dessa imersão, Hugo, beleza? Sua pergunta é muito boa. Eu posso responder que sim para você, e conforme a gente for falando aqui, você vai perceber o quanto que isso trava, tá bom? A nossa intenção aqui com vocês é trazer clareza, consciência e como eu falo com a Karine, é algo que ninguém vai poder tirar de vocês. Ninguém vai poder, de algum modo, vocês trocarem de parceiro, se vocês, né, seja o que for. Isso aqui que vocês vão aprender hoje, ninguém tira, né, amor? Não, não tem tempo, Assim, eles não estão aqui à toa. Se eles estão aqui é porque eles querem resolver algo, com certeza. sabe? Por isso que eu agradeci pelo tempo de vocês, porque a gente está aqui realmente para passar algo que ajude pelo momento de vocês. Nada é à toa. Como eu já ouvi uma pessoa falando, nem uma flor, uma folha que cai de uma árvore é à toa. Então, podem ter certeza que o momento de vocês aqui hoje vai ser bem aproveitado com o que a gente tem para passar. Isso aí. Então vamos lá, olha só. Se o relacionamento de vocês sempre começa bem, mas em algum momento tudo muda, a conexão diminui, a insegurança aumenta e você termina se sentindo praticamente da mesma forma. E o que quer dizer isso? Aquele sentimento de, porra, de novo, com aquele medo de eu fico por medo de recomeçar de novo, ou eu saio ou permaneço para não ficar sozinho, né? Se esse sentimento é familiar, se essa dinâmica é familiar, presta atenção nisso aqui agora. O problema não são as pessoas que você encontra, porque se muda a pessoa, muda o ambiente, mas o sentimento permanece, existe alguma coisa que que tá, se mantém. E a única coisa que se mantém nessa conta, nessa matemática, é você mesmo. Então, isso pode incomodar um pouco. E eu sei que vai incomodar um pouco, porque é muito mais confortável você pensar que foi azar, não é? Pensar que você escolheu errado de novo e você não encontrou a pessoa certa. E isso conforta a gente, só que chega um momento que não se alimenta, Não. que não se alimenta. Então, eu vou fazer uma pergunta simples para você. Se tudo muda, a pessoa muda, o tempo muda, mas a sensação continua a mesma.
O que realmente está se repetindo? A sua postura. É você que mantém a mesma postura que faz você reviver de uma forma direta ou indireta os resultados que te deixam desmotivados, que fazem você desanimar na relação, né? E isso vai te confrontar um pouco, mas é necessário, porque sem confronto não existe evolução. Não é culpar. A gente não quer trazer para você a responsabilidade de ter vivido com alguém escroto do seu lado. Existem pessoas escrotas, existem relacionamentos que tem pessoas que, porra, né? Mas essa não é a questão. Como a gente falou aqui, deu uma brecha no início, né? É a sua responsabilidade. Para que você gere movimento, para que você tenha força para, porra, pera, não tá bom aqui. Algo precisa mudar. E não só a pessoa em si, não só o nível em si, porque às vezes é assim, meu relacionamento está precisando de dar esse passo X, não vai resolver, porque a estrutura está ruim. A forma como você vem interpretando a situação está ruim. Você ia falar, amor? Eu vou pedir para eles interagirem nos comentários quando se identificarem em algum momento e perguntar se vocês já identificaram que a responsabilidade é sua, sabe? E não do outro. Em algum momento você já veio esse insight para vocês que, poxa, tem alguma coisa errada aqui e não é com o outro. Eu quero que vocês sejam sinceros, porque aí a gente vai ver como está a consciência de vocês, se vocês estão abertos para entender isso. E se não tiver, tudo bem, a gente vai trazer essa consciência para vocês sobre a responsabilidade do que está acontecendo é totalmente minha. Independente se o outro é um escroto, se o outro é um tóxico, eu entrei nessa relação. Eu estou nessa relação. Então, pode responder aí nos comentários, tá? Se vocês já tiveram essa consciência de que a responsabilidade é minha, porque eu quero saber de vocês. Se não, pode falar também, não, a responsabilidade não é minha, é do outro, que aí É, não, não tem importância, né? tá A também. gente a gente está apresentando alguma coisa não como uma verdade absoluta. Até porque tem pessoas que vivem das diversas formas possíveis. Não tem certo e errado aqui. Existe o que você quer viver, confrontando aquilo que você, né, decidiu. Então, você diz que, eu vou dar um exemplo disso, que isso é muito legal, né? Porque as pessoas vão acabar, como eu posso dizer, militando em cima de uma coisa que é muito maleável, que é o quê? Acordar 10 horas da manhã é errado, né? Isso é muito que tem um pessoal que está a fazer Meio-dia. uma reunião, né? É errado. E eu acredito que talvez nessa ideia, a gente, pô, que acorda meio-dia é vagabundo, não é isso que a gente tem? Isso é errado, não é homem tem que acordar cedo. Só que o que nós estamos, aí isso é errado, né? Nessa dinâmica, não são princípios e valores que estão em xeque. O que está em xeque aqui para dizer se é certo ou errado é aquilo que você decidiu viver. Por exemplo, existe uma dinâmica, eu gosto sempre de falar, porque a Karen também já fez algumas vezes comigo, que é a dinâmica do sono. A gente foi ensinado a dormir até às 10 horas e acordar às 7, né? Esse é o horário normal, dormir à noite. Só que existem formas diferentes de você fazer o seu sono, que são em blocos de 3 em 3 horas. Então você dorme, dorme, dorme. Por exemplo, eu faço esse tipo de bloco que ao contar desse bloco, eu acordo às 3 da manhã e vou trabalhar. E depois de 2 horas eu durmo e acordo de novo. E tem vezes que eu acordo 9, 10, 11 horas. Eu sou vagabundo. Entende? Isso, e essa é a coisa. A gente quer trazer uma verdade ou uma regra para um jogo que o outro está jogando de uma forma diferente. Então, o certo e errado aqui não é fazer isso ou aquilo. O certo e errado aqui é ir de contra ao que você decidiu que você quer viver. E de contra o que aprendeu. Isso. Então, se você quer viver um relacionamento de tal e tal forma, com tal e tal resultado, se você continuar tendo aquela postura, aquilo é errado. Agora, se você não quer, porque eu não vou virar aqui e falar que o cara é errado porque faz isso, isso aqui. Eu não vou fazer isso. Como que eu vou subir numa posição de julgar alguém? Eu não sou melhor, como eu falei para você, eu não sou melhor. Eu não me considero melhor. Eu não me considero melhor. Tem um pouco, agora melhor não. Isso é um ponto importante que você tem que ter em mente. Não é. Às vezes eu olho para cá porque a câmera, o computador está aqui e a câmera está aqui. Paga pra lá. Aí eu olho para cá para ver se alguém falou alguma coisa no chat. Então, meu amor tá responsável. Quando ela vê que tem uma Sim. pergunta aqui, ela vai Tem alguns falar. comentários, a gente já vai falar com você. Tá bom. Ó, pessoal, então você entendeu esse primeiro ponto? Parar de querer
impor a verdade sua na história do outro, seja o que o outro quer. Isso é julgamento. Principalmente se tratando de relacionamento, né? Que é o que a gente está tratando aqui. Isso. Então você entendeu nessa primeira parte que existe, né, como a gente falou, existe um ponto aonde muda as coisas e se repete. O que fica é você. Ou seja, tem uma coisinha aí, né? Tem uma coisinha aí. Então, não é azar, não é porque ninguém não presta, não é também porque você sente demais, porque você, né, é uma pessoa emocionada demais, né? E fala assim, nossa, eu sou muito emotiva. Já até recebi que a gente pergunta, né? Que fala assim, eu sinto demais, tô muito emotiva. Como mudar isso? Eu falei, não tem que mudar isso. Se tem alguém aqui que é muito emotivo, talvez algum homem, que homens normalmente não são tanto assim. Mas se tem algum homem aqui ou mulher que é mais emotivo, vocês não têm que mudar. Isso é equilibrar, que foi o que eu respondi, né? Não é mudar. Só que aí, só que aí você entra na verdade de outra pessoa e faz o quê? Fala assim pra você, Ah, eu tenho que. você não tem que ter emoção nenhuma, você tem que ser uma pessoa fria, demonstrar muita frieza para passar uma autoridade ou algo assim. E não é isso, todo extremo ele vai ter um malefício, seja você sendo muito racional ou você sendo muito emocional. Uhum. Então, ó, vamos lá. Não é azar, não é porque ninguém presta ou porque você sente demais. O que está acontecendo aqui, na verdade, é algo um pouco mais silencioso. O que não é que porque você está repetindo pessoa, porque tem isso também. Pô. As pessoas falam assim: não, eu não tenho, meu dedo é podre para homem, o meu dedo é podre para mulher, eu sou uma mulher que não presta. Ah, a mulher só queria saber do meu dinheiro. Ah, o homem só queria de me pegar, de me comer e me largou. Ou ele me pegava uma e largava outra, não é isso? Tem muito isso. E muitos de nós entramos em relacionamentos, por mais bons e por mais saudáveis que sejam, a gente entra com esse estigma, porque a grande parte das pessoas, a grande parte da sociedade traz isso, né? A grande parte da sociedade traz essa sexualização, essa coisa de que o homem precisa ter várias, que se o homem não for pegador, que o pegador é isso e que a mulher que faz isso é aquilo, né? São muitos rótulos. E nós, por mais que a gente queira se abster disso, a gente entra no relacionamento com tudo isso. Então, porque o que está acontecendo é a repetição de um padrão emocional. E esse padrão que você tem, ele não aparece no começo. Porque no começo, tudo parece certo, como a gente falou. Você está cheio de emoção, cheio de sentimento. Eu tô apaixonado, meu amor, meu Deus, que mulher maravilhosa, sei lá o quê, blá, 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 blá. E eu escolho conscientemente e inconscientemente ignorar. Então, quando você fala alguma coisa para mim que me incomoda, a minha emoção, não é o outro que faz eu me calar e não falar. É porque eu estou tão cheio de emoção que eu faço o quê? Fico quieto. Só que quando essa emoção passa, já não aparece no começo, esse padrão emocional seu, meu, do Rodrigo, da Kétia, do Caio, do Hugo, esse padrão emocional que nós temos de funcionar e entenda padrão como um jeito de agir. O padrão pode ser um padrão bom e um padrão ruim, mas na grande maioria das vezes. Padrão, vou explicar o que que é um padrão bem brevemente. Vai É lá, alguma coisa que você repete no seu relacionamento ou em qualquer outra área da sua vida sem perceber. Por exemplo, você tá ali conversando com seu parceiro, aí ele falou alguma coisa que deu um gatilho e de repente você explode. eu tenho isso, não é? Eu tenho isso, eu tenho isso. E a gente tá. Só que, olha só, ela sabe que eu tenho, então ela entende. E eu não é esconder, não é eu querer ser bom. Porque é muito isso, a gente vai falar mais pra frente sobre uma questão do ego, né, meu amor? E não sei nem se tá na pauta de hoje, mas a gente pode falar pra vocês. O ego é algo que inibe a gente, pra gente não ter vergonha. Por exemplo, muitos homens não teriam coragem de virar pra mulher e falar assim, amor, eu tenho isso. Nem Mas eu tenho segurança em mim o suficiente para compartilhar com alguém. Quando eu digo que o outro não tem algo, eu não faço algo com o outro, é porque não existe em mim. Mas continua, meu amor. E aqui nós somos perfeitos. Eu também tenho os meus desafios, Kaique tem dele. E qual foi a minha construção antes? Falar o que é o padrão. O padrão é algo que você repete sem perceber. Aquilo que você fez, fala assim, nossa, nem percebi que eu falei aquilo. Então, esse é um padrão, é um hábito que você tomou por muitas vezes na sua vida, que foi repetido muitas vezes até se tornar ali normal pra você, e você faz sem perceber. E isso acaba sendo prejudicial, porque quando você repete algo sem perceber, você não está presente, você não está atento ao seu parceiro, ao que ele realmente está falando. E aí você ignora tudo aquilo que realmente importa e traz para você. Ou seja, quem importa aqui sou eu.
só o que eu estou ouvindo, só a minha interpretação. E não o que realmente está acontecendo. Então, isso aí é um padrão, tá? Tanto em relacionamento quanto em trabalho, quando você lá com o chefe, lá, falou estranho com o seu chefe e você isso é recorrente, ou você tem um funcionário que o funcionário fala com você ali da mesma forma, de forma estourada, sem perceber. Isso é um padrão que ele foi adquirindo ali ao longo da vida dele, tá? Vocês identificam aí algum padrão que vocês têm? Não, calma. Daqui a pouquinho vai ter uma atividade. Segura, segura. Segura aí, não fala nada agora não, que a gente vai fazer uma atividade aqui para você Ó, a identificar. Kathleen falou aqui, ó, mais cedo aqui, ela falou assim, ó, já teve momentos de eu olhar e perceber que a responsabilidade em algumas brigas eram minhas. Muito bom, isso aí. Bom, Cat. Isso aí, ó, o Rodrigo falou aqui, ó, quando percebemos que a responsabilidade traz consequências para nós, mesmo, mesmo Para terceiro. não perceber. Isso aí, isso aí. Aí a gente começa a ter consciência para mudar, né? A gente consegue ter uma consciência para mudar. A gente vê que a gente que é responsável por aquele problema acontecer. Isso Vamos aí, vamos lá. continuar? Então, olha só, talvez em algum momento você já tenha vivido isso aqui que eu vou te falar. No início, tudo flui, tudo Mar de rosas, tudo mar de rosa. A conversa é boa, tem presença, tem interesse, é aquela sensação de que agora vai, é a mulher que eu vou casar, é o homem que eu vou casar, é o homem da minha vida, né? Desligou meu computador. Não se enganem. Não se, aí e aí tudo todo esse sentimento, você, nossa, tal, tal, mas de repente, o que acontece? Uma coisa muda. Às vezes não é algo claro, não é algo, poxa, é isso, você fez isso, não, acontece algo e você fica, né? O que que é que aconteceu, né? E aí você começa a sentir uma leve insegurança, uma dúvida, uma necessidade de entender melhor o outro, né? E é aqui, nesse ponto, meu amor, que começa algo muito importante, que é onde você começa a se ajustar ao outro. É onde você começa a mudar a forma de falar, você começa a reagir diferente. Aqui não está falando que você mudou completamente, mas começa, ó, né? Você começa a mudar a sua forma de se posicionar e você vai falar? Se vocês se identificarem com quem está falando aqui, pode comentar eu, tá? Pessoa que muda quando tá com outra pessoa, deixa de ser quem ela é, deixa de falar o que ela quer. Pode comentar eu pra gente saber como vocês estão aí no relacionamento. E toda essa mudança não é porque a pessoa quer. É porque, no fundo, na verdade, conscientemente aqui, ó, ela acha que, não, eu tô mudando, tô fazendo isso, né? Tô fazendo assim, mas no fundo, é porque ela não quer perder aquele relacionamento. E aí entra um medo. Pô, mas como assim o medo? É o medo. E tudo que você faz por medo não gera nada bom. É essa que é a coisa. Eu não vou falar que eu tenho certeza. Conheço pessoas, e se vocês conhecerem, você pode falar assim, ou levanta a mão. Aquela pessoa que sempre que está em um relacionamento muda da água para o vinho. A gente não está falando para que as pessoas sejam uns escrotos e continuem a vida de azaração, falando com um e com o outro, desrespeitando o parceiro ou a parceira. A gente não está falando disso. A gente está falando daquela pessoa que realmente muda. Ela muda porque ela quer servir, ela não tá nem. Não, esqueceu dela, ela tá querendo só servir o outro. E com o tempo essa conta, né? Querendo ser boa dentro da relação e ignorando o que sente, ignorando as vontades dela. Isso. Olha lá, ó, tem o Rodrigo, olha lá, o Rodrigo já fez isso. E é que grande parte das pessoas tende, não compreende. Olha aqui, ó, o Hugo falou assim, vocês são assim, isso aí. Vocês são muito assim. É isso. Só que esse é o padrão que a gente falou no início, que não ninguém percebe. Não percebemos, meu amor, não é? É, e não, mais uma vez, não é para culpar, principalmente os homens que falaram aqui, meus brothers, não é para culpar vocês, esqueça isso. Isso é para você só vai conseguir girar a chave, né? Que a gente fala, eu peguei a chave, entendi a chave, agora tudo faz sentido. Quando você, quando você compreende mais sobre você e entender que isso é um padrão e todo padrão foi ensinado. Foi aprendido, né? Se ele foi ensinado, se foi aprendido, ele foi aprendido de duas formas: vendo ou fazendo. Teste, fazendo, foi vendo, isso aqui vai, tal, tal, tal. E na maioria das vezes, nós aprendemos com papai e mamãe, ou com a figura
a autoridade que a gente tem na nossa infância, que na maioria das vezes são os pais, tios, avós. Eu mesmo, eu cresci em um lar de raparigueiro. Os meus tios, tudo em volta do que os meus tios falavam, era tudo sexualização, tudo mulher, cachaça, é isso, tem que fazer isso. Então, todas essas construções foram passadas para mim e se resultaram em um padrão. E aí, sem perceber, você começa a aceitar coisas que você nunca aceitaria antes. Você começa a se calar em momentos muito importantes que precisam do seu posicionamento como homem, como mulher. Você tenta manter a conexão do relacionamento sozinho e se preocupa demais com o que o outro vai pensar sobre você. O outro vai me abandonar ou não, se eu fizer Isso. uma Só que nessa jogada, nesse padrão de funcionar, o que acontece? Você se anula e a conta vem. E o que nós vemos hoje em dia, né, meu amor, são pessoas que sustentam relacionamentos, casamentos. Não sei se os pais de vocês vivem isso, mas que não existe conexão, não existe amor. Eu, como advogado, já presenciei estruturas familiares onde as pessoas só estão juntas porque divorciar traria muito custo, perderia dinheiro. Mas dormem em campos diferentes, em casas diferentes, até em quartos ou até em casas diferentes. e estão juntos por um status, né? Eu só quero estar porque eu Isso, tenho um. pela família, né? Diz que é pela família, pelo filho. Porque é assim, tudo que você. O relacionamento é uma jornada. Hoje eu mantenho um relacionamento porque eu quero ver a pessoa feliz. Porque eu tenho medo da pessoa me largar, eu tenho medo de ter que recomeçar novamente, eu tenho medo de que eu vá ficar sozinho de novo, eu tenho medo de não ser escolhido novamente, e por isso eu permaneço. Só que aí depois vem responsabilidade, que é o quê? É um boleto, né? É uma casa que vocês, eu tenho que, agora eu fiz a casa, agora eu vou largar? Não, não vou, não. Aí depois da casa vem um filho, vem um carro, né? Aí vem todos os status. E aí, quando você para para se observar, talvez não seja o caso de vocês aqui, mas essa é a jornada do padrão. Primeiro você se cala para não perder. E que um tempo você fica em um relacionamento porque você não quer magoar seu filho. Porque você não quer ver, você não quer, como eu disse, você não quer chatear sua mãe, seu pai. Só que você mesmo acabou. Não existe sua vontade. E é nesse ponto onde ocorre falta de respeito, traição, roubo, morte, né? Que é importante falar sobre isso, porque ninguém faz mal ao outro, seja bater ou qualquer outra coisa, se ele está bem, né? E isso é muito importante. Então, essa é a consequência do padrão, né? Essa é a consequência do padrão. Talvez hoje aqui, me fala a idade de vocês, escreve a idade de vocês aqui. Bom, enquanto isso, lê os comentários que eles estão falando. Ler os comentários aqui. É, Olha lá, o e em Rodrigo. relação sobre dizer, Hugo, em relação sobre dizer o que te incomoda, eu acho muito difícil dizer o que me incomoda por medo de acabarmos tentando novamente. E o pior é que ela já mudou e conseguimos conversar sobre algo que incomoda, porém, ainda acho muito difícil puxar essa pauta à mesa. Como posso reverter esse medo de trazer assuntos que me incomodam? Uhum. Muito bom, vamos para o próximo. Rodrigo, Rodrigo não, isso foi o Hugo ou foi o Rodrigo? Hugo, suas pontuações estão muito boas, cara. Parabéns. Você tá te- E se eu te disser que o fato de você estar aqui conversando e falando dessa forma já é o primeiro passo? Você acredita? Pode parecer um clichê, mas é o primeiro passo, cara. Parabéns. Hugo, eu me identifiquei muito com o comentário porque também tinha muita dificuldade de dizer o que me incomoda, né, amor? É. E o amor foi me dando cada vez liberdade para isso, cada vez mais liberdade para isso, mas isso tem que partir da gente também, quando a gente entende que tem uma dificuldade sobre isso, né? E de onde que vem isso? Vem muito do medo de, como você falou aqui, o medo de terminar novamente, o medo do outro abandonar, de perder o outro, de... De recomeçar, aquele medo de recomeçar. É, Vai tudo de novo, vou ter que conhecer fulano, vou ter que sair com alguém da preguiça, né? Pessoas falam isso, né? isso. E Hugo, quando a pessoa que está ao seu lado, ela se importa com o que você sente, e claro, você expõe o que você sente de uma forma
como se fosse uma solicitação mesmo para que vocês melhorem o relacionamento, ela não vai terminar com você. Se essa pessoa te ama e se importa com o que você sente, ela não vai terminar com você. Entendendo isso, agora você pode começar a falar o que você sente aos poucos, sabe? Não precisa ir assim, vou falar de uma vez o que eu sinto de como se fosse um general, sabe? Querendo imputar algo. Mas assim, vou dar uma pausa aqui para Kaique continuar e a gente continua falando aqui sobre isso, tá? Então, olha só, pessoal, ó, mais uma vez, liguem as câmeras de vocês, né? Se possível, claro. A coisa de ver é que a gente vai tendo mais conexão e a gente está no Zoom justamente por isso. Ó, o Rodrigo ligou, já desligou. Deixa ligado, Rodrigo, motiva a galera aí, É isso. entendeu? Mesmo se tiver descabelado, descabelada, entendeu? A gente tá aqui, ó. Aqui é a sala da casa da gente, pô. A gente tá dentro da sala de casa, a gente não tá em nenhum lugar, não é uma reunião fechada, não é nada de sério. A coisa é justamente para criar esse ambiente mais seguro, para que as pessoas possam falar assim como o Hugo tá falando aqui, compartilhando a ideia, né? A Kathleen aqui, ó, vamos ver a idade aqui, ó. O Rodrigo tem 31, a Kathleen 20, o Caio. Caio? Ó, eu nem tinha visto o Caio. Foi o Caio ou foi o Rodrigo? Tem 27. O Hugo tem 19. Ó, rapaz, o Hugo é novinho, mas o cara tá botando pocando aqui, tá falando mesmo. Tem a Priscila agora que entrou também. Seja bem-vinda. Vamos lá. Só para um pouco. Então, nessa coisa de entender o padrão, você aceita coisas que você não aceitaria antes, você se cala em momentos importantes, você tenta manter relacionamento sozinho, que parece que em certos momentos é só você que está tentando algo, e esse sentimento, né, é muito comum. Eu já senti muito, não com o meu amor aqui, mas já senti muito isso. E quando você vê, o que que acontece? Você não está mais sendo você, você se anulou, que é uma das coisas que a gente sempre bate forte. Ah, o microfone está desligado, Caio. O microfone está desligado porque senão a gente não consegue, né, manter o ritmo da imersão. Mas a Daqui a gente. pouco a gente liga É, para vocês. beleza? Mas liga a câmera, liga a câmera ali. Aí, vamos lá. Então, quando você percebe, é aquilo que acontece, que a gente sempre fala aqui nas nossas redes sociais. Você se anulou, você já nem sabe mais quem é você. Você se adaptou tanto ao outro que você não tem mais forma. E isso, a médio e a longo prazo, é que corta a parte boa do relacionamento. E é nesse ponto que o padrão que a gente falou lá no início começa a se repetir. E aí, como vocês falaram lá no início, né, como a gente falou, a Karina apresentou que era um padrão, e é assim que o padrão começa. É assim que o padrão de você mudar a pessoa, a relacionamento. Acabou o relacionamento, ou então eu estou insatisfeito com o relacionamento, ou estou apático com o meu relacionamento, e aí você não sabe de onde aconteceu. É assim que acontece, nessa forma sutil. Então, vou recapitular com vocês de novo, porque a gente acabou fazendo algumas interações, né, aqui. Mas, ó, o que acontece? Tá tudo bem com você. E aí, como a gente falou, esse tudo bem é aquele amor, aquele sentimento que tem com o outro, que é inibido pela nossa forte emoção. Então, se a Karine faz algo no início do relacionamento e eu relevo, é pela minha emoção. Só que depois de um tempo, essa emoção diminui, que chama paixão. Quando a minha paixão, o meu amor, a minha forte emoção diminui, começa a vir parte que é a principal, que é o amor, só que o amor, ele não é intenso como a paixão é. O amor, ele cuida, o amor, ele, né, ele acolhe, e ele não tá em um pico, ele é assim, ó, ele se mantém, ele entende, Ele entende. né? Ele entende que o outro tem falhas e você também, e os dois estão juntos para melhorar, né? Para se melhorar e evoluir juntos. E aí, no momento onde existe essa mudança, essa queda da paixão, é onde começa a vir uma leve insegurança, uma dúvida, uma necessidade de entender o outro melhor. E aí você começa a se ajustar, a falar de uma forma diferente. Olha só, é detalhe. Falar isso de uma forma isolada não muda nada. Mas, ó, você começa a falar de uma forma melhor, você de outra forma, você começa a reagir de outra forma, você começa a se posicionar de outra forma. E aí, por quê?
né? Por que que você tem aquilo? Porque no fundo você não quer perder. E sem você perceber, o que acontece? Você começa a aceitar coisas que você não aceitava antes. Você é, começa a se calar em momentos importantes. Você tenta manter a conexão sozinho. Todos esses pontos que eu te falei. E aí, quando você vê, você não está sendo mais você, e nesse ponto é onde você começa a enxergar o padrão. Só que nesse ponto você já está envolvido demais. Você já está quase morando com a sua mulher ou com o seu namorado. Você está todo dia vendo a cara da sua sogra. Você está fazendo favor para o seu sogro o tempo todo, para a sua sogra. Você já toma conta do filho que não é seu ou que é. Agora você, isso. A coisa de. Você já fez contas, já pegou uma moto no nome da pessoa, um carro com uma pessoa, já começou a morar junto, e aí quando você observe esse ponto, que você não está sendo você, e não tem a paixão para estancar aquela coisa do. O que acontece? Eu começo a ficar insatisfeito. Eu começo a. O Rodrigo, você tá faltando falar meu nome nesse. Aí, Rodrigo, não, parece com você, mas tenho certeza que tem muita gente que faz isso, tá? Muita gente. Foi movido pela emoção, Rodrigo. Vamos lá. Agora vocês vão entender, vão ter mais consciência de qual padrão que vocês têm no relacionamento. Eu quero que vocês, antes de eu fazer as perguntas, se vocês identificam alguma coisa que vocês fazem no relacionamento e podem colocar nos comentários aí algum padrão, alguma coisa que você identifica, nossa, Karine, isso aqui é muito errado e eu faço sempre. Pode colocar nos comentários aí. Mas agora eu vou fazer algumas perguntas para vocês e eu quero que vocês respondam a primeira coisa que vier. Se quiser, pega papel e caneta, ou se quiser, coloca aqui nos comentários, porque eu quero a primeira resposta que vier na cabeça de vocês. Bota no comentário, bota no Pode comentário. nos comentários, Joga no comentário, o que que é. mas tá aberto, aqui vocês estão livres para isso. Então, eu quero que vocês respondam. O que mais te incomoda em um relacionamento? O que mais te frustra em um relacionamento? Pode colocar aí nos comentários. Responde aí, vamos ver quem responder primeiro, a gente fala do próximo, vai. Kathleen, o que que mais te incomoda no relacionamento? Fala pra gente, Kathleen. Rodrigo colocou Rodrigo. ela em um pedestal. Só pisava no chão, só não pisava no chão porque não tinha jeito. Oh, a mulher, Rainha esse é o homem que toda mulher quer, olha aí, ó. foi feita de rainha. Tá, mas como que é a pergunta, meu amor? A pergunta é o que mais te frustra no relacionamento. Então, as que você já teve, o que mais te incomodou? O que mais te deixou assim Tem frustrado? que ser a primeira coisa, né, que A vem na primeira cabeça. coisa, não fica analisando muito. Isso, responde A pra primeira gente aí. coisa. Qual que é a primeira coisa? Fala aí, Caio, bora lá. Isso, Isso, o que mais te frustra? ó, o Falta Hugo de comunicação. falou falta de comunicação. Boa, boa, Hugo, boa. Caio, manda pra gente aí. Fernando, chegou agora. Fala aí, Fernando. Fernando, o que mais te frustra em um relacionamento? Aqui é para a gente identificar um padrão de funcionamento seu. O padrão é o que você faz sem perceber. Algo que você faz, ele, sei lá, explodiu com alguém, falou algo que não deveria. Padrão é isso, algo que você faz sem perceber. Depois você fala, olha, nossa, falei o que não deveria ter falado. Então, coloca agora a primeira resposta que vier no que mais te frustra em um relacionamento. Interessante. Aí, pessoal, ó, o que o Caio falou aqui, ó. Boa tarde, tal. Ó, a Kathleen e o Caio são um casal. Legal, olha só. Que bom. Muito bom, parabéns para vocês dois aqui. Olha só, dia 4/4, então hoje, comprar dois, parabéns. Uau, gente, vamos parabenizar aí Parabéns, isso aí. Caio e a Kathleen. Ó, eles 2 anos. passaram por altos e baixos. Parabéns. Que ah, legal, parabéns. baixos, Já passamos por alguns altos e baixos, mas sempre continuamos firmes. Vejo que o que nos falta é mais conhecimento e maturidade para lidar um com o outro. Que bom, que bom. Então, que vocês depois dessa live, isso aí vai diminuir drasticamente. Então, identifica o que mais te frustra em relacionamento. Agora, a segunda pergunta é: o que você já viveu mais de uma vez no relacionamento? Reparem aí os relacionamentos anteriores seu. Isso é, Você já mais viveu? O que mais se repetiu? Foi homem abusivo? Foi mulher abusiva? Foi gente que te humilhava? Foi gente que aproveitava de você, seu dinheiro? O que que foi? O que você mais viveu em relacionamento? Responde a primeira resposta que vier e coloca nos comentários para a gente entender mais de vocês, tá? a Kathleen falou aqui, ó, ela não teve muitos relacionamentos, mas o que frustra atualmente ela
é brigas constantes. O Rodrigo falou, o que mais repete a gente é isso aí, Rodrigo. Gente traumatizada. Ah. Ó, você já entendeu, né, que quando você muda e o padrão continua, os resultados, aquela coisa, né? O problema está na pessoa, está em você. E A coisa está em você, a responsabilidade é sua. Então vamos abrir a mente, não é para poder se culpar, né? Todas com o mesmo problema. Pois é. Não, então olha só, vou aqui já dar uma em Rodrigo logo, vocês não fiquem com medo não, tá? Porque o Rodrigo já participou de outra, já vou lançar para Rodrigo uma aqui, ó. Rodrigo já é de Olha casa. só, todas com o mesmo problema. É impressionante. Ponto. Como a gente falou no início, se você muda a postura, não, se você muda o relacionamento, muda de pessoa e o problema se repete, como o Rodrigo acabou de falar, todas com o mesmo problema, mudou as variáveis, continuou, sou eu que guio todo o relacionamento para o mesmo ponto. Você tem a capacidade de crescer, de fazer certo e de fazer dar errado. Hoje o seu programinha está fazendo e conduzindo os seus relacionamentos, seja na sua parte ativa quanto na sua parte passiva. O que quer dizer isso? Inconsciente. Passiva e ativa é você falando e quando você deixa de falar. É você agindo e quando você deixa de agir. Então, esse é o padrão ativado, como a gente falou, a gente apresentou um, mas tem vários. Mas esse padrão seu de funcionar com as suas atitudes ativas e passivas faz com que a pessoa ao seu lado, que é essa mulher, ou essas mulheres que já passaram, repitam as mesmas posturas. E aí eu te pergunto, é melhor você continuar trocando a pessoa ou mudar o seu padrão de funcionar? Ou mudar a sua forma de reagir, a sua forma de se calar? Porque, como a gente falou lá no início, é muito mais fácil dizer que é azar, que eu escolhi errado de novo, que eu não estou pronto para viver um relacionamento, ou que as pessoas. Porque eu sinto muito. Eu sinto muito a emoção e as pessoas não estão preparadas, ou então o relacionamento não é para mim. Essas frases, essas afirmações que eu passei aqui para você, é uma forma de terceirizar a responsabilidade, mas quem está contando que viveu relacionamentos fracassados ou que se frustrou, que fracassou em relacionamentos, é você. Então, se você, a coisa não é a mesma. Se você mudar o disco, se você mudar a forma de contar essa história, que é conhecendo pessoas que repetem a mesma coisa, não é. A pessoa tem, assim como você tem a capacidade de ser um homem muito escroto e também tem a capacidade de ser um homem maravilhoso. O padrão que você tem ativo hoje é de gerar no outro esse padrão de mulher problemática. Problemática. Você dá o gatilho. Acredita. No Então, fundo, você acredita que então, todo mundo é problemático. então pensa As só. mulheres são problemáticas. Eu sou o Kaique que hoje vive um relacionamento maravilhoso. Mas eu já fui o Kaique que viveu relacionamentos terríveis, endemoniados. De tapa na cara, meu amigo. De falta de respeito. E aí eu vou te dizer, a Karine aqui não é um santo, não. Não é uma santa, não. Ela mesmo fala, amor, eu tô me segurando aqui, só que aquele negócio eu me segurei e tal. Você nem percebeu, ela nem percebeu. É a postura. E ela mesma fala, amor, você tem posturas, a sua postura aqui, a postura que você tem é tão firme que eu não consigo sair. Não sair do meu eixo. Eu não Porque consigo ter o motivo. outro tá centrado. Então, eu não consigo ser a louca com ele se ele tá centrado. Só que eu já fui o cara que infernizava a vida da minha própria mulher. E eu não tinha maturidade suficiente para reconhecer isso. E essa conversa, essa imersão é justamente para a gente trazer dessa forma para você, para vocês. Não é assim, não é o outro. E nós repetimos emoções. A gente, de uma certa forma, mais adiante eu vou falar para vocês, o nosso cérebro, as nossas emoções querem aquilo que é familiar. E o que é familiar não é necessariamente bom. Então, se você vem de uma família desestruturada, de uma família desestabilizada, vendo traição, vendo corrupção, vendo o caralho que for, esse é o seu familiar. E o seu cérebro vai buscar esse familiar, por pior que seja, porque é ali que você sabe existir. Esse é o ponto. Essa é a questão que nós estamos trazendo aqui. Entendeu mais ou menos? Então, não é a pessoa. E a gente tem que cortar isso de uma vez. Não é a pessoa que foi escrota com você, ou a mulher que fez isso, ou o cara que fez isso. É você que
cria e conduz o relacionamento daquele jeito. Mas, claro, nós falamos, existe. Isso aqui não é para culpar, isso é para responsabilizar. Nós entendemos que existem sim pessoas filha da puta, pessoas que são, né, um Cão da monstro, terra. mas não é assim. Se a primeira vez foi, a segunda vez foi, a terceira não é mais, porra. E o que eu tô te dizendo aqui, eu cobro 5, 7, 8 mil para poder ensinar para pessoa. Isso que eu tô falando para você aqui, Rodrigo, agora isso sabe para você, porque o meu dinheiro vem disso. Entendeu? É isso que vem mudando a vida das pessoas. É entender que uma vez, realmente, ok. Uma segunda, porra, uma terceira. Eu já digo que da segunda vez já não é. Eu já tenho essa forma já de conduzir. Da segunda vez não é. Mas tô dando uma colher de chá, né? E aí, Kaique, como que isso acontece? Como que isso é uma verdade que você está falando? Sendo que eu acredito que eu quero ter, conscientemente, eu acredito que eu quero ter uma pessoa legal ao meu lado, ou que eu quero um relacionamento bom e que o problema está no outro. É porque tem a parte inconsciente do que você acredita verdadeiramente. O inconsciente, gente, vamos explicar um pouco sobre isso brevemente. O inconsciente, ele armazena tudo que você já viveu, suas experiências, seus traumas, aquela situação muito traumatizante que você teve em relacionamento, ele vai armazenar ali. E quando ele armazena, ele vai trazendo verdades para você. Vão aqui, ó, virar uma lente que você coloca e vai enxergar a vida, igual o Rodrigo enxerga pessoas Ele falou assim, críticas. e é o quê? Não é possível, parece até que é brincadeira, né? E é assim que a gente vive de uma forma insatisfeita na vida. Porque a gente tem uma forma de enxergar a coisa, né? A realidade na nossa frente, que nos deixa impotente. Que é acreditar em azar, acreditar que escolheu errado, acreditar que foi o outro, ou que eu sinto demais, esse é meu jeito, mas não é. Como eu falei, eu já eu tenho o poder dentro de mim de ser um escroto. A Karine tem o poder dentro dela de ser uma mulher escrota. Só que nós entendemos, não é porque Jesus existe, não tem nada a ver com religião, não. Não tem nada a ver com princípios também, não. Nesse ponto aqui tem a ver com o que eu quero viver. E o que eu quero viver, por exemplo, o que a Kathleen e o Caio querem viver aqui, por exemplo, é um relacionamento saudável. Senão eles nunca estariam aqui. Assim como eu e a Karine estamos também nesse processo, e o Rodrigo, não sei se está namorando, Rodrigo, e tem o Hugo aqui também, cada um está no seu processo, então é incongruente o certo e errado. Dizer que isso aqui pode fazer, aquilo não pode fazer. Então, nesse ponto, é justamente para ter consciência de assumir a responsabilidade. Não, não. Então, assim como a mulher que um dia passou na sua mão, passou por você, quer dizer, foi um escroto com você, foi um escroto com você, ela tinha dentro dela também a capacidade de ser uma pessoa incrível. Só que, assim como você, ela ativou padrões em você de funcionamento, você também ativou nela. E isso faz se repetir. E como eu te disse, nós, homens, viemos de uma sociedade muito sexualizada, muito padronizada, hoje mais com a internet, então isso também vale para as mulheres. Existem dinâmicas para as mulheres que, se ela vê uma atitude, ela reage de uma forma. É como se fosse, ó, um botãozinho. E você, toda vez que entra num relacionamento, Rodrigo, você clica os mesmos botões. Você é passivo demais, você ama demais, você se anula demais, você ouve demais, você entrega demais, você engole demais. E aí, quando isso passa, quando você diz que quer ser retribuído, o que acontece? A pessoa tem um padrão diferente. Vai mudar agora? Eu quero assim. Ninguém tá falando para ser ruim. Ninguém tá falando para se anular, para sumir, para ficar 3 dias, ficar fazendo aquela anel do silêncio, né? Que tem essa estágio que o pessoal fala, né? Não é para fazer isso. Mas é para você ser você. Se você se sente bem entregando 100%, entregue 100% do começo ao fim. Não porque só vai ou não fazer algo por você, senão você não é bom. Isso não é você. Porque se você só faz algo querendo que a pessoa te dê algo em troca, e entenda, investir em um relacionamento é diferente de ser quem você é. Você não vai entrar em um relacionamento com uma pessoa, dando o céu e até a pessoa, sem ter expectativa. E a expectativa é resultado. E se você é bom, você vai ter sua atitude. Entregue do começo ao fim, até quando tiver ruim, porque entregar não é dar dinheiro, não é dar presente, não é dar viagem, não é isso, não é dar ouro. Entregar é ser bom, é a postura. Se você
quer viver um relacionamento saudável, seja paciente do começo ao fim, claro, ninguém é assim o tempo todo. A gente faz assim, nós estamos oscilando, mas isso vai demandar de cada um organização emocional. É entender que o que aquela pessoa está falando, ela tá, "Ó, eu não estou tendo controle. E o outro também tem que saber, é uma comunicação, como Tem que alguém ter falou muita aqui, né? comunicação, muita mesmo. Comunicação, né? Porque assim, quando a gente começa, a gente passa da fase da paixão, que é a fase da ilusão ali, que você ignora os defeitos do outro, às vezes não mostra o seu, a gente vai ver os defeitos da pessoa, a pessoa vai ver os seus, e a gente vai ter que ter ali esse momento de vulnerabilidade, dizer, olha, eu tenho esse defeito aqui, eu tô em busca de melhoria aqui como casal, o Caio e a Kathleen. Kathleen. Eu tenho esse defeito, amor, e eu tô querendo melhorar, então você pode me ajudar com isso? É você aqui, ó, unidos, tirar a ideia de individualismo no relacionamento, quando vocês estiverem com alguém, não sei se o Rodrigo já tá conhecendo alguém aí, mas tirar a ideia de eu tô sozinho aqui, você que se vire. Não é isso, não é isso. E isso para tudo na nossa vida, não só em relacionamento, no trabalho. Vocês vão ter que ter essa união para que aquilo caminhe ali, ó, no bem comum. O Caio e a Kathleen querem ficar bem, nós vamos ficar bem. Eu vou ser seu parceiro, você vai ser minha parceira, para a gente olhar um para o outro como um espelho aqui, ó, e ver o que está sendo mostrado. Qual é o seu defeito hoje? Você fala muito alto, você grita comigo? Vamos dar isso, meu amor. Ou a mulher está deixando de fazer coisas que o parceiro está solicitando? Vamos mudar isso, meu amor. Vamos mudar, vamos encaminhar para que a gente evolua. Vamos tirar a gente do relacionamento de vocês, gente. Porque senão não vai continuar. E se continuar, vai dar ruim. Um vai ficar insatisfeito, ou fingir que tá bem, vai ficar anos aí, ó. Só por estar, só porque tem filho, porque tem casa, carro, apartamento, tudo. Então, bora lá, continuar aqui a questão. Ah, tá. Falando para vocês a questão do subconsciente. O subconsciente vai armazenar tudo o que aconteceu com você. E por que, Karine, que eu quero um relacionamento bom, mas quando eu tô com meu parceiro ali querendo melhorar, eu grito com ele, eu ajo de uma forma na defensiva, ou eu ajo querendo atacar essa pessoa? Porque o que comanda as nossas ações é o subconsciente, o que armazenou o que você viveu, ouviu ou ouviu. Então, você se vive no automático agora, como os padrões que a gente falou aqui para vocês, é o subconsciente comandando. E enquanto você não tiver consciência disso, você vai ficar sempre agindo no automático. Vai deixar o que te aconteceu comandar o agora. Por isso que tem gente que fala, você não está vivendo o presente, você está vivendo de acordo com o seu passado. Então, agora, começa a olhar para o seu passado, tá? Só para vocês terem uma noção do que vocês estão vivendo agora. Bora continuar aqui nas perguntas dos padrões para vocês continuarem entendendo. E eu quero que vocês me digam quem vocês são dentro do relacionamento. Por exemplo, eu sempre me anulo dentro do relacionamento. Se Eu vocês se fazia, identificarem, eu fazia eu muito isso. também, eu já me anulei demais, tá? Eu já me anulei muito, eu já deixei assim, o outro fazer tudo que ele queria. O famoso cagar na boca. É, pau mandado. Eu sempre me anulo dentro do relacionamento, ou eu sempre escolho alguém que não se entrega, uma pessoa que é indisponível emocionalmente, ou eu sempre acabo cobrando demais da pessoa, sabe aquela pessoa que cobra demais e não faz nada? Não tem moral para falar nada e ela tá ali cobrando o outro. Ou aquela pessoa que sempre aceita menos, sabe? Além dela se anular, ela aceita menos. Então, se vocês se identificaram, coloquem aí que eu quero saber se vocês se identificaram com algum desses, que se anula, Ó, que se entrega demais, se aceita menos. lê aqui, olha só que interessante. O Hugo falou mais para cima aqui, ó. Então, esse relacionamento é o meu primeiro. Então, ainda não sei se tem um padrão. Ótimo. Então, lembra que eu falei? Lembra que eu falei sobre o padrão é uma repetição? É uma repetição. E a repetição de quê? Do que você viu, Hugo. E aonde você viu? A quem foram as primeiras pessoas a se relacionar? Quem você viu as primeiras pessoas a se relacionar? Papai e mamãe. Se não teve papai e mamãe, foi tio e titia, vovô e vovó. Entendeu esse ponto? Esse é o seu padrão. É o padrão que você viu. Entendeu? Esse ponto, se você entendeu, você diga aí. O Caio falou. Eu entendi bem. Acredito que o meu padrão seja falar tudo o que eu sinto. Se eu sinto algo, já quero resolver na hora. Parece bom, Caio, esse padrão. Só que
Isso pode nos tornar homens intragáveis, né? As coisas, assim como elas são sentidas, elas precisam de um tempo para poder serem Mas processadas. Às vezes, nem tudo que você sente é aquela primeira coisa. é verdade. Muito, Porque quando você tem um tempo de depuração, que é um tempo de espera, um timer, isso você pode criar com você mesmo. Você não precisa falar com a sua namorada, não precisa, é com você mesmo. Pô, se eu sempre cuspo, eu sempre vomito a coisa, se sempre vou falando assim, isso é uma força de expressão, tá? E sempre vou falando o que eu sinto o tempo todo, eu acabo me tornando intragável. Não porque eu falo o que eu sinto, mas porque eu não seguro. E você precisa processar essa informação, porque nem sempre o que você sente é uma verdade. Porque com base no que eu vou falar agora para vocês agora aqui na próxima etapa dessa versão aqui, você vai entender que você está reagindo a algo. E a gente está reagindo a algo que tem medo. Então, o que você viu na sua infância? O que você viu papai e mamãe fazer? O que você viu dentro de casa? E quando você fala com tanta urgência, é porque você tem medo que algo aconteça. Você tem medo de ser traído, tem medo de ser largado, tem medo de recomeçar de novo. Esse medo é algo pessoal seu, você tem que entender que medo é esse. Porque se eu sinto e aquilo tá tudo bem, eu não preciso sair gritando e falando imediatamente, né? Mais uma vez, eu tô full de expressão, tá? E Caio. esse falar o que sente sempre é agir muito com base na emoção, porque a gente tem que pensar no que vai falar e principalmente no como falar. Isso, Porque o como, gente, importa demais. isso. Principalmente para a mulher que é mais sensível do que o homem. Claro que tem mulher que é mais agressiva, né? Tem ali uma camada de proteção mais agressiva, mas principalmente homens, ter esse cuidado na hora de falar com seu parceiro, do que vai falar. Ou seja, eu senti algo, eu quero passar para minha parceira, solicitar algo, a necessidade de mim, algo que eu estou sentindo incomodado. E aí vai pensar no que falar e como falar e quando falar, né? Esses três pontos Essa, aqui, ó. essa é a evolução de um É, relacionamento. E a evolução sua, porque o seu relacionamento só vai evoluir quando você evoluir. Porque você não vai ter um relacionamento bom, maravilhoso, se você não for bom, maravilhosa, meu amigo. Se você não tiver paciência, né, meu amor? Se não tiver é, é, todos os outros que a gente usa, né? vamos Vamos lá. recapitular aqui, ó. Pensar no que falar, no como falar e quando falar. Por exemplo, mulher quer falar algo com o parceiro, mas o homem acabou de chegar do trabalho, tá desconfortável, cansado, preocupado com a coisa, ela já quer falar de conta, de filho, um monte de coisa, colocar mais problema na cabeça desse homem. Gente, espera. Se soma com a insegurança que a pessoa pode ter, não é que toda mas se soma. Tá vendo que o ingrediente perfeito para um relacionamento falido, fracassado, né? E aí começa desrespeito, né? Começa a se distanciar, ou o outro pode reagir de que forma? Ao invés de falar o que sente, se anular. Então, é necessário, Caio, nesse momento, que, né, pelo menos pelo que você me escreveu agora, que exista, né? Um tempinho Maturação? pô, segura um pouquinho, pensa 2, 3 horas sobre. Vamos lá. O Rodrigo falou aqui, ó, aconteceu algo interessante comigo ontem. A pessoa, a pessoa responsável veio até mim conversando e ela se sentiu bem, aliviada e viu em mim uma superação enorme, tipo uma sede de estar igual a mim. Pô, muito bom isso, sim, Rodrigo. Rapaz, eu mandei demais isso aí. Aí o Rodrigo falou, eu já me anulei também. E todo mundo, isso é praxe. A Catherine falou agora, ó. Sou a que fica Na defesa. na defensiva, sempre acho motivos para atacar meu parceiro. Pois é aquela defensiva esperando algo, né? É isso. E provavelmente, Kathleen, é porque em algum momento você já foi muito atacada. Ou você viu isso, né? Ouviu isso, ou ouviu que o certo seria isso, se defender, mas, né, eu sempre falo, né, meu amor? Você tá no relacionamento para se defender? Você tá para ser acolhido. Então, entenda que não é o seu relacionamento que está gerando isso, só ele. Na verdade, são gatilhos. São gatilhos que aí, quando chega próximo, você age daquela forma, né? Então, essa defensiva é o quê? É um animal acuado num canto, e pensa num gatinho, num canto. Por mais fofinho que ele seja, pega um chinelo e começa a bater nele para botar ele no canto. Vai chegar uma hora que ele vai te arranhar, ele vai te morder. Vai E ficar a defensiva é isso no relacionamento. Então, por pouca coisa que acontece,
eu vou fazendo assim. Vamos ver aqui a última aqui Eu, para continuar. qualquer coisa que o outro fale, eu já quero atacar porque eu Ó, tô me sentindo o Hugo atacada. também falou aqui, ó. Eu me anulo também, acaba aceitando menos e mesmo que machuque. Nós também somos assim. Também sou de querer sempre resolver as coisas na hora. Então vocês percebem que esse padrão é um padrão para quase a maioria das pessoas, não são só vocês. Não, e esse padrão ele não se determina só pela faixa etária. Não é porque alguém tem 19 anos ou porque ele tem 30 que ele não vai ter, ele vai ter aí às vezes pior, porque o padrão com o tempo ele só piora. Se você não toma consciência, ele só aumenta, ele só vai ficando mais forte. Então, quem tem 19, como falaram aqui, tem 19, 32, 31, 40, 50, o padrão é o mesmo. Quando é para ter, vai ter. Não tem essa coisa de idade, não melhora. Se você não for resolver, não melhora. Então, é, é importante esse passo para ter clareza, para começar a entender, né? Então, vamos entender aqui melhor. Vamos dar continuidade. A gente parou um pouco aqui para falar sobre os comentários. A gente vai continuar agora para você entender. Entender os padrões. Então, Bora você quer, ver se não. você vai fazer você vai quer falar da dinâmica ou o que que você vai fazer? Você quer continuar? Então, continua. A dinâmica. Então, Bora lá, vou fazer uma dinâmica com vocês aqui para vocês entenderem mais ou menos como funciona os padrões em relacionamento. Cadê uma dinâmica? qual a parte? Para vocês entenderem como funciona a dinâmica em relacionamento aqui e os personagens que vocês colocam aí dentro do relacionamento. E eu quero mais uma vez que vocês interajam nos comentários, que vocês se identifiquem, que eu sei que vocês vão se identificar, porque eu já fui, gente, já fui quase todas dessas aqui. Então eu quero que vocês se identifiquem aqui, coloque eu ou então eu não, pode falar o que for. O primeiro personagem, que é o personagem que. O personagem vai ser a ação que você vai tomar ali, a forma que você age, que age de forma automática, é o padrão que você tem. E aqui eu coloquei de forma de personagens para dar uma dinâmica para vocês, deixar mais interativo. O primeiro é o general. É aquela pessoa que quer assumir o controle de tudo. Ela corrige, ela cobra, ela aponta, fica apontando algo do outro. E as frases mais típicas do general é: se não for do meu jeito, não funciona. Quem está se identificando aí? Não escreveram ainda não. Eu já como tem que ser, sabe aquela mulher ou aquele homem que fala assim, ó, eu já falei pra você como tem que ser. É essa, general. Ou deixa que eu resolvo porque você não sabe fazer nada. Quem tá se identificando aí como general? Ah, o Caio já falou aqui. Se eu não fizer, ninguém vai fazer direito. Vai lá, vamos. É aquela pessoa que quer mandar e desmandar e só ela sabe fazer certo. O segundo, gente, eu já fui muito dessa, tá? Essa aqui eu já fui, eu confesso pra vocês, que é o fofo ou a fofa ácida. É aquela pessoa que parece que é leve, parece que é fofinha, mas tá cheio de coisa guardada, tá cheio de guarda. E a forma dela soltar não é sendo igual ao general, não. Ela faz isso de forma muito sutil. Ela evita conflito e depois explode. Ela usa frases como não, tá tudo bem, quando claramente não tá tudo bem. Ou relaxa, eu nem ligo pra isso, mas muda totalmente a cara. Sabe aquela pessoa que fala assim, não, nem ligo pra isso não, e fecha a cara. A fofa ácida. Ah, o Hugo e a Kétia falam que sim, eles dois. Vai lá. Identificar os dois? Vamos lá. O outro é o dependente emocional. Teve alguém que perguntou aqui. Ó, já fui general demais. O dependente emocional foi o Hugo que Foi perguntou lá no sobre começo, é a de dependência dependente emocional. emocional. Olha só como o dependente emocional age. Ele se adapta, ele se anula, faz de tudo para agradar. E ele precisa de validação, confirmação o tempo todo, porque ele não se sente suficiente dentro da relação. Precisa de, amor, o que que você acha? Eu bebo mais água ou não bebo? É essa pessoa, sabe? Que qualquer coisinha que tem que fazer, pergunta pro parceiro, porque ela não tem autonomia para tomar decisões sozinhas. E normalmente ela usa frases como: Você gosta de mim, amor? Ou tá tudo bem entre a gente? Ou eu faço o que você quiser, meu amor. Vou fazer tudo que você quiser aqui pra gente continuar junto e continuar nessa relação. Vê se vocês se identificaram com dependente emocional, coloca eu, aquela pessoa que, pra estar bem, o outro tem que fazer alguma coisa pra ela, ó. Personagem, eu sim, Caio sim. E agora é o oposto do dependente emocional, que é aquela pessoa que é independente frio.
que é, Karine, o independente frio? Esse aqui, ele vai para o extremo, sabe? Tem o dependente emocional e tem o extremo, que é o independente frio, que é a pessoa que se fecha, que não demonstra, ai, como se não precisasse de ninguém. Mas não é porque não sente, é porque não sabe lidar com o que sente, gente. Uma pessoa, quando você vê que ela é muito fria, ela já passou por muita coisa, e ela não sabe lidar com o que sentiu e não tá com o que está sentindo agora, sabe? Então, se fecha, me fechar para o mundo, agora eu vou ser frio mesmo, eu não quero ser magoado por ninguém, então vou evitar que as pessoas se encontrem a mim ou se aproximem de mim. E ela usa frases como tanto faz, para mim tá tudo normal, ou você que tá complicando isso, ou não precisa disso tudo. É aquela pessoa que, além dela ser fria, ela age com o outro como se o outro fosse frio também, como se o outro não tivesse sentimento. A Kathleen falou eu. Kelly, ficou aí, muito bom, muito vocês se identificarem. Então, vou ser honesta para vocês. É, isso não é algo que vai deixar o relacionamento de vocês bom, tá? E como eu falei, não é porque você escolheu ser assim. Você não escolheu ser independente frio, ou dependente emocional, ou a fácida, ou o general. Vocês não escolheram ser assim, tá? É, mas é o que vocês fazem na prática, porque é como vocês aprenderam a viver de acordo com o que vocês viveram. Quero que vocês entendam isso. Esses personagens, a forma que você age automaticamente não é quem você é quem você aprendeu a ser. E se você não entende isso, você não consegue mudar, porque vocês conseguem mudar. É isso que eu quero trazer aqui para vocês. Vocês conseguem mudar, mas vocês têm que entender, olha, eu tô sendo dependente ou eu tô sendo independente porque eu já vivi isso daqui. Eu tô sendo general porque eu quero controlar tudo, porque lá no meu passado a falta de controle me fez frustrar, me fez perder algo que eu não queria perder, seja um dinheiro, seja um relacionamento. Então agora eu quero controlar outro. Eu quero controlar porque eu já fui traído. E agora eu não quero mais ser traída, então tem que ficar ali vigiando o outro, vendo o Instagram, perguntando onde está o tempo todo. Então, essa forma de vocês agirem foi aprendida, pode ser desaprendida, tá? É isso Então, aí. se identificaram aí, alguém mandou um comentário aqui, quando eu estava dentro, eu achei que era general. Quando saí, viu o quanto era dependente emocional. Pode ser mais de um, né? Tem gente Eu já transitei, eu não vou nem falar, que o meu é todos. Eu já fui em todos já. Eu já fui em todos. E é super normal, que porque essa dinâmica aqui, essa parte que a Karine trouxe, é justamente o que a grande maioria das pessoas. Ela trouxe justamente por isso, para que vocês entendam que não é você, não é você, é todo mundo que tá assim. Não é porque tem muito dinheiro que tá assim, não é porque tem pouco dinheiro que tá assim. É o que a gente costuma dizer, né? A gente acha que quando tiver dinheiro, tudo vai se resolver, né? Mas se isso fosse verdade, as pessoas não irão passar por todos esses problemas tendo todo o tanto de dinheiro que existe, né? As que as pessoas têm, pessoas ricas, né? De dinheiro. Então, entender isso não depende do dinheiro. Entender isso não depende de se você viaja todo final de semana achando que o próprio seu relacionamento é porque você não viaja, ou porque você não consegue dar um presente caro para sua mulher, ou porque você não consegue ter um corpo maravilhoso, igual a mulher da academia lá, que você viu seu namorado curtindo. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Isso aqui que a Karine trouxe é o que você viu na sua vida e que você tem medo. É tudo com base no medo. Se vocês observarem, tudo isso é com base no medo. E quando o medo é ativado, eu perco a razão. Toda vez que eu me desestabilizo emocionalmente, eu perco a razão, mesmo sabendo o que é o certo para ser feito. Vocês conseguem entender esse ponto? Vocês conseguiram entender? Então, assim, em qualquer fase vai acontecer. Então, quando tem a pessoa que falou que se cala, que fica assim, você não está se calando porque você não sabe o que falar, você está se calando porque você quer manipular. Você não está sendo um general porque você tem medo. Não, você está sendo um general porque você quer manipular também. não quer perder o. Isso é perder o controle, porque se eu perder o controle, vai acabar, e se acabar, eu vou sofrer igual eu sofri na minha infância, ou no outro relacionamento, ou porque vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com minha mãe ou com meu pai. Esses são os medos. O que pouca gente percebe aqui é que você não escolhe com base no que você quer. Você não escolhe com base no que você quer, você escolhe com base no que é familiar. Ô, Fernando, você pode perguntar aqui, ó, a gente está interagindo
pelo chat, tá bom? Pode É, perguntar aí no chat, a gente só não vai ficar respondendo agora, vamos deixar para o mas final, nas tá fotos bom? a gente está respondendo também. Mas você não escolhe com base no que você quer, você escolhe com base no que é familiar. E aquilo que ativa uma forte emoção sempre é conexão. E a gente chama isso, né? Porque quando a gente Vai encontra uma responder pessoa agora. estável emocionalmente, a gente fala, não senti conexão. Muito frio. Muito sem graça. Não é que ele não ativa E essa agora pessoa, falando aí, essa ó. mulher, esse homem, Fala aí, esse, ó. seja lá quem for, ele não ativa em você o familiar. E muitas vezes o que é familiar pra gente é aquela contenda, aquele alto e baixo, aquela incerteza. E a gente acredita que Tô doida, né? entendeu? Fazendo um reboliço na nossa vida, igual. E aí a forte emoção que chama de paixão no início é o reconhecimento, né? E o reconhecimento é com base no que você já sentiu antes, de uma dinâmica que você já viveu, de alguma forma que é algo que já existe dentro de você. Só que o que acontece? Você hoje quer viver um relacionamento saudável, só que isso que aconteceu de forma na sua vida que se tornou familiar, não faz mais sentido para a vida que você quer ter, não faz mais sentido para a história que você quer levar. E é esse o ponto que a gente sempre está trazendo. Porque não faz sentido você dizer que, como pode dizer, é, que você quer ter um resultado X, sendo que você não se comporta como uma pessoa que quer ter aquele resultado saudável. Como você quer ter um relacionamento saudável, uma mulher que te escuta, se você não escuta sua mulher, porra? Como você quer é, ter compromisso, que até que quer que seu parceiro tenha compromisso com você, se você não tem compromisso com ele? Como você quer um relacionamento mais sincero se você não é sincero com o seu sentimento? Se quando acontece alguma coisa, você faz bico e empurra a cara. Como que a gente quer? É essa que é a incongruência. Porque você vai entregar e receber com base naquilo que você está passando para a pessoa. Você vai receber aquilo que você está entregando. Só que a gente não observa, porque a gente tem um motivo, né, amor? A gente tem um motivo para se calar, para ser passivo-agressivo, o famoso sarcasmo, né? É uma pessoa que fica ironizando tudo. Então, nesse ponto, né? Com esses pontos são os pontos que fazem a gente é, viver e reviver as experiências, como o Rodrigo falou, parece que eu sempre escolho errado, parece que a pessoa eu sempre atraio uma mulher problemática, mas é porque na prática eu estou agindo da mesma forma sempre, independente se mudou a pessoa, se mudou, a pessoa fala inglês, se a pessoa é alta, se é baixa, se é preto, se é branco, se é judeu, se é católico, se é o da Ubanda, se é qualquer coisa, você sempre está tratando a pessoa da mesma forma, e com isso, andando na mesma estrada que vai te levar para o mesmo caminho. Que no caso do Rodrigo, quando o Rodrigo falou, é uma mulher desequilibrada. E no meu caso, eu tinha uma ferida da rejeição muito grande, né? E de abandono. Então, eu transferia isso, porque eu não tive meu pai presente. Então, aquela dor está. Então, na vida adulta, o que que eu fazia no relacionamento? Eu me anulava demais, eu fazia muito o que que a pessoa queria, eu Para não, passava mas por que você fazia isso? para não sentir a mesma dor que a criança Karine sentiu. Para não perder, não é? Não perder, para não ser abandonada, porque essa é a interpretação que a criança faz lá no início. Quando acontece aquilo, ela não sabe Então, entendi, é por um motivo bom. É um motivo, é se proteger. por um motivo honrado, né? Eu não quero sofrer, eu não quero sofrer. Não sentir essa de novo. Então, para não sentir, eu vou me anular. Mas não é conscientemente, é o inconsciente, aos 95% controlando, para não sentir aquilo que você não ressignificou, que você não olhou de novo. Uhum. Sim, vamos lá. A gente, olha só, vocês entenderam essa parte de que vocês estão defendendo de alguma forma para não se protegendo, para não, para não viver o passado? Só que quando vocês agem com base no passado, agora, vocês criam mais do passado no futuro. Pô, ficou muito complexo, né? Então vamos lá. Olha só, pensa a seguinte situação. Pensa a seguinte situação. Eu eu vivi uma coisa ruim no passado e isso me marcou demais. Eu sofri demais e hoje estou resolvido, entre aspas. Mas a experiência está lá. Consegue entender esse ponto? Vocês conseguem entender? Estão conseguindo acompanhar? Vocês vão falando. Se precisa, eu volto. Então, eu vivi aquela forte emoção, um forte impacto emocional, resolvi, tô com outra pessoa. Só que quando eu entro nesse novo relacionamento,
Aquela marca do passado não sumiu. Ela tá lá. Mas ela não tá lá ela pode estar lá de diversas formas, mas aqui no contexto ela tá lá como um lembrete do que pode acontecer. Ou seja, como eu sei que aquilo já aconteceu e pode acontecer, o que que eu faço? Eu vou trabalhar, eu vou agir para que aquilo não aconteça. Só que quando eu ajo com base no passado, com base no que aconteceu no passado, eu tenho posturas na dinâmica do meu relacionamento que criam mais do meu passado no futuro. Ou seja, se eu fui traído, normalmente as pessoas têm uma forma de se comportar de hipervigilância, de muito controlador. O que acontece quando eu sou vigilante ou controlador? Alguém aqui já teve um namorado, uma namorada, uma esposa ou marido hipervigilante, controlador? Pois é, não é porque ele é um boçal ou porque ela é uma doida, não. É porque ela não quer sofrer a dor do passado. Só que o que acontece? Nessa construção, o que a pessoa faz? O que o marido faz? Ele se torna controlador, ele, ele, não tem, ele se afasta emocionalmente de você, e esse afastamento emocional, o que gera brecha para outras coisas. O que acontece normalmente, eu estou distante do meu parceiro emocionalmente, existe a possibilidade de outra pessoa chegar. E se existe outra possibilidade e acontece, o que vez? Ah, não tem caráter, sei lá o quê, mas foi construído. Ou seja, eu agindo com base no passado, no meu presente, criei no futuro aquilo. Só que eu não quero me responsabilizar. Eu quero primeiro dizer quem não faz tal coisa é sem caráter. Isso é sei lá o quê. Eu tiro de mim a responsabilidade. Eu tiro de mim a responsabilidade, eu não mudo. E se eu não resolvo, o que que acontece? A pessoa vai embora porque me traiu, foi um filho da puta. Só que aí eu vou para outra pessoa, falo de novo. Então, ou seja, a pessoa tem que suportar sempre o meu medo, a minha hipervigilância. E é assim que a gente recria a nossa história através do nosso padrão. Eu dei um exemplo, pode surgir. Realmente, trair não deixa de ser falta de caráter. Mas o fato de ser traído não mudou. O fato de terminar um relacionamento, de acabar, não mudou. E é assim que nós construímos, mas mesmo com pessoas diferentes. E precisa realmente que vocês que a gente se toque ao ponto de, porra, foi uma, foi duas, foi três. Porra, não dá mais. Aí o que que as pessoas fazem? Ah, não, tá tudo bem, homem trai mesmo. Homem é assim mesmo. Se o cara estiver suprindo uma parte, aceita. E aceita, e aí o que acontece? Você vai passar isso para a próxima geração. Ou pode ser isso que aconteceu na sua família antes de você. Não é assim mesmo. Porque o que a gente vê hoje são pessoas que fazem isso, né, meu amor? São assim, não, Não, homem é assim mesmo. normal. Não, homem é vagabundo. Homem, rapaz, o homem que é homem, ele é treinado, doutrinado para poder dar a vida pela mulher. Você acha que o homem que dá a vida pela mulher, ele é capaz de trair a mulher? Então, que estrutura é essa? Porque o fato de algo ser normal não quer dizer que é certo, mas a gente vê isso. E assim como o homem tem essa obrigação, a mulher tem a obrigação dela, mas a obrigação com base no que ela quer viver. Não é no que o padre disse, não é no que a mamãe disse, no que o papai disse. Se você quer viver um relacionamento aberto para todo mundo e se seu parceiro quer que viva. Agora, se vocês estão dispostos a viver um relacionamento a dois, juntos, construindo, hum, saudável, não pode abrir margem para esse tipo de coisa, que é o que a gente vê e vê as pessoas vivendo o tempo todo, militando, dizendo que a coisa é assim, não é assado, que tem que ser assim, que não pode ser assado, e simplesmente é, apontando. Ah, eu vou pro bar, vou falar, mulher é assim, mulher é assado, homem é assim, homem é assado. As mulheres juntam, muitas mulheres juntam pra falar mal dos homens, porra. Muitos homens juntam pra falar de outra mulher, que é a mulher que ele quer pegar e tendo uma mulher em casa. E às vezes o cara nem tem esse padrão, mas tá junto de homens que tem esse padrão. O que vai acontecer? Vai ficar igual. Você vai ser Isso sujo é do mesmo verdadeiro? lado. E Isso esse é ponto verdadeiro? é um ponto onde divide muita gente. Não Esse é o fala não. ponto onde deixa as pessoas travadas. Não, não é possível. Não é possível que se andar com quem trai, ou eu vou trair também. Meu amigo, vai, veja. Ou você pode, tem aquele caminho, né? Ou você paga para aprender, ou paga com a sua vida. Se você não aprende em casa, né? O vai te ensinar, só que do mundo é muito pior, né?
E o perigoso disso tudo aqui, que a gente está falando para vocês, é que você começa a viver no seu relacionamento em um estado de alerta. Todas essas posturas que a Carla trouxe aqui faz você viver em um estado de alerta. Você para de reagir para poder alcançar algo e começa a reagir por medo. E aí, lembra do medo? Lá do exemplo que eu falei para vocês, da traição? É, você vai guiando aos poucos, lentamente, aquela coisa, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É sutil. Você se anula num relacionamento de forma sutil. Você se adapta, você engole uma coisa que era para falar pelo medo de perder, porque quer começar de novo, por medo de talvez não ser o suficiente, pelo medo que a pessoa vai falar. Alguém falou aqui no comentário que tem medo, né, de falar de novo, porque já falou algumas coisas melhoraram, mas tem medo que ainda tem que alinhar algumas coisas, né? E aí, se você não manter a mesma postura, a pessoa que falou isso aqui, né? Se não manter a mesma postura, o que acontece? Você vai reviver mais desse sentimento e que, infelizmente, é o que a maioria está vivendo. Mas lembra, não quer dizer que está vivendo que é normal, né? Você ia falar, meu amor? Então, quando você reage nesse estado, você fica totalmente desorganizado, desorganizada. Então, você fala coisas que você não queria, você age ou aceita coisas, você age e para de agir de certas formas como você não agiria normalmente, você aceita coisas que não fazem sentido para você, e aí isso vira um ciclo. E que ciclo é esse? O ciclo do seu padrão, o ciclo da mulher mudar o nome, mudar o cabelo, mas você sempre está sofrendo a mesma coisa. O ciclo de você mudar o homem, mudar o cara já era de um jeito, agora o cara é de outro. Agora um cara que mora na China, outro dia que mora nos Estados Unidos, outro dia um cara que mora no seu bairro, mas todos acabam gerando o mesmo gatilho em você. E esse é o padrão. Essa é a dinâmica. Não, Kaique, tem. Não, não tem mais nada. É isso que está por trás. E aí, o que que a gente quer? A gente quer mistificar, a gente quer responsabilizar Deus, a gente quer responsabilizar o outro. Primeiro a gente responsabiliza o outro. Depois que se repete, a gente fala que é porque Deus, eu tenho o dedo podre. Não, depois é o dedo podre. Depois que você tem o dedo podre, é porque não é o seu momento. Depois que não é o seu momento, é porque Deus não quer com você. Aí, porque aí você vai e tem quem tá na igreja para te mandar Não era a pessoa, né? é. Não era a pessoa. Então você vê que a gente, todas as escaladas que nós vamos tendo, em todas essas escaladas, é uma escalada para que a gente perca o controle, para que a gente não tenha responsabilidade, mas na prática você viu agora, você sentia demais, aceitou coisas, porque é padrão, porque você se inibe pela emoção, e com o tempo você vai perdendo esse tesão, né? Vamos botar assim, esse tesão absurdo, começa a pensar um pouco mais racionalmente, só que nesse ponto você já tá com contas juntos, você já tá com planos, já tá com casa, com carro junto, já tá com filho, e aí o peso, aí fica muito pesado. E aí a pessoa que você treinou, adaptou pra agir de uma forma, não vai mudar do dia para noite. Porque 6 meses de relacionamento, você não muda a pessoa em dois. 2 anos e 10 meses, como é o pessoal que está fazendo aniversário hoje aqui de namoro, você não vai mudar a pessoa ou a dinâmica do seu relacionamento em 2 dias. Vocês não vão conseguir mudar dessa forma. E é isso que as pessoas vendem pra gente, né, meu amor? Que se você fizer tal coisa, ela vai mudar. E nesse tempo, você passou 1, 2, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, sempre querendo formas mirabolantes e não consegue, porque, pensa só, quanto tempo demorou para você aprender a ler? Quanto tempo demorou para você aprender a escrever ou andar de bicicleta? Você acha mesmo que você vai ensinar algo tão complexo que é se relacionar para você mesmo e para o outro ao mesmo tempo? É um processo. É um processo, como eu falei, vocês têm que ter uma parceria e tirar a ideia de individualismo mesmo, sabe? De não é só eu quem tá aqui nisso. Eu tenho meus defeitos, eu tenho meus traumas, eu tenho minhas dores que não foram resolvidas e o meu parceiro também. Então você tem que olhar um pro outro dessa forma, como
Uma pessoa que quer crescer e resolver o que tem para resolver, sabe? Não de que, ele tem isso ou aquilo, apontando o erro do outro, mas entendendo o que você tem, ele também tem, e vocês querem se unir para melhorar. Aí. Ó, então, nessa construção que a gente está fazendo para vocês aqui, existe a limitação das tentativas. O que quer dizer isso? O que é essa limitação da tentativa? Nada mais é do que você já deve ter tentado sair. Talvez muitos de vocês não estão aqui com a gente, ouvindo o que nós estamos falando, e sendo a primeira vez que vocês estão ouvindo isso. E você já deve ter tentado se controlar, já deve ter tentado ir mais devagar, como, ou, por exemplo, quem comentou das emoções. Eu sinto demais o meu. Você deve ter tentado. Você deve ter tentado a não se apegar tanto. Mas na prática, quando essa emoção vem, o que acontece? Você reage igual. Você se controlar, mesmo dizendo que está tentando. Por quê? Por quê? Então, ele falou lá no início, consciente e inconsciente. A mente consciente é pequenininha, pequenininha. A sua mente inconsciente, onde está tudo, é gigantesca. Ó, para quem não chegou, eu tô olhando para cá porque a câmera, né, o computador tá aqui, a câmera tá aqui, minhas anotações que eu vou fazendo, eu tô riscando aqui, então acaba que eu não tô olhando para vocês, mas vocês falem, tá? Vocês podem falar, que eu tô sempre querendo olhar os comentários. Eu já vi o comentário do Fernando aqui, da Kétia, depois a gente vai falar sobre eles. Então, na prática, quando a emoção vem, eu reajo, porque não é falta de esforço, não é falta de esforço. Você não é preguiçoso, você não é encostado, você não é um sem compromisso, é porque não tem uma estrutura interna. É como se você quisesse chegar em um caminho sem saber, chegar em um resultado, sem saber o caminho, chegar em um lugar sem saber o caminho. O que você vai fazer? Você vai se perder. Não é só usar a técnica, como eu falei. Você pode acelerar o seu carro o quanto você quiser. Você pode pisar no acelerador, mas se você não tem o caminho da onde você quer chegar, você vai chegar aonde? Você vai acabar a gasolina. E é isso, acabar a gasolina aqui é a metáfora para acabou o relacionamento. Não vejo mais sentido. É isso que acontece. É isso. Então, essa, essa frustração acontece, se repete sempre, como o Rodrigo falou, como outras pessoas falaram aqui, não porque você não é esforçado, caramba, porque você é comprometido, é porque você não sabe, você não tem uma estrutura interna, falta essa estrutura interna. E se todo mundo ao redor está fazendo isso, os meus amigos do bar, os meus amigos que eu tenho tá no bar só falando de doideira, falando de governo, falando da mulher tal, de tal, coisa tal. As minhas amigas só querem saber se meu namorado tem um É homem interesse, rico. que é um homem rico, ou porque o homem que tenha isso, estudou, que fez faculdade, ou porque é de família tal, mas na prática mesmo, na dinâmica do aqui, ó, a Karine até fez pra mim, ó, relacionamento, relacionamento, tem que se adaptar, essa dinâmica que a gente passa, isso ninguém quer te ensinar, e quando querem te ensinar, querem te passar o quê? Aqui, ó, faz isso e isso, é uma poção mágica. Não é uma poção mágica. Tem dia que você vai adorar comer pizza, agora come pizza todo dia. Você vai vomitar. Por quê? Porque não é o que funciona uma vez que vai funcionar sempre. Então, enquanto você não enxerga esse padrão que se repete, você continua reagindo da mesma forma. É isso que a gente quer dizer para vocês, é isso que a gente quer passar. E é essa falta dessa estrutura que faz você, mesmo você querendo muito, mesmo você pedindo muito para Deus, mesmo você se comprometendo, mesmo você passando vergonha com o seu namorado, com a sua namorada, é assim que você repete. É assim que você se mantém. E enquanto você está reagindo por dentro, né, dessa maneira, você está repetindo e vivendo o padrão da mesma forma. E aí você reforça exatamente aquilo que te machuca. Porque quando você faz algo que você disse que não faria, seja para você, seja se comprometendo com o outro, isso nunca mais eu aceito. Tem gente que faz isso, né? Ó, isso aí eu nunca aceito mais, nunca mais aceito. Aí você corta para você aceitando de novo. Quem nunca, né? Quem nunca, né? Quem nunca? E ou então você com você mesmo, você vai se ferindo. Eu falei que não ia aceitar isso agora tentando. Eu falei que não ia. Entende isso? Vocês entendem isso? Eu feri, né? Eu não vou mais falar isso com essa pessoa, não vou mais gritar com ela. Olha lá eu fazendo de novo. E é por esse motivo que parece que você está tentando fazer diferente, mas sempre você volta para o mesmo ponto. E que ponto é esse, amor? O ponto é dessa insatisfação. O ponto é dessa instabilidade, desses picos
desses transtornos, desses rótulos de dizer que, eu só escolho errado, homem não é para mim, mulher não é para mim, eu vou tentar diferente agora, e aí repete tudo de novo. Começa bem, termina mal, termina igual, né? Vamos botar assim, termina igual, seja apático, seja com discussão, seja com falta de respeito. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Não tem estrutura. E você mesmo que está repetindo. Então, com isso tudo que nós falamos, que nós falamos para vocês, a gente apresentou um ponto que é a estrutura interna. E essa estrutura interna é o que a gente vem construindo dentro de nós para que a gente possa viver. A gente não tem problema? Oh, meu Deus do céu, tem sim. Só que a gente sabe de cada desafio mais forte. Porque a gente tem um objetivo, a gente está comprometido com o objetivo. Então, se um cai, o outro puxa. Cai e o outro aponta ali, ó. Tá fazendo, fica apontando, a câmera tá aqui, né? É, Você errou, tá vendo? Você tá fazendo. Você tava. Não é assim. Mas se você aprendeu assim, se você aprendeu que se você não for um general ou uma general, você vai perder o controle. Se você não tiver controle, você vai ser trocado. Você vai ser trocada. Se você aprendeu que o valor é medido pelo quanto você só pode receber amor pelo seu esforço. Isso é até interessante. Porque muitos de nós, eu identifiquei em muitos de vocês aqui, que essa coisa do amor tá ligado ao esforço. O amor não demanda de esforço nenhum. O amor, o amor real, ele é dado, ele é recebido de qualquer maneira, você acertando ou errando. Só que na sua infância, sabe o que aconteceu? Você só recebeu carinho, braço de papai e de mamãe, brinquedo de papai e de mamãe, quando você acertava, quando você tirava 10 na prova, quando você não fazia cocô na roupa. E esse padrão foi cultivado desde essa época. Porque se você errasse, você não era aprovado. Se você errasse, não tinha parabéns, não era reconhecido, você não se sentia amado. E aí você leva isso para a vida adulta. Trazemos isso para a nossa vida adulta. Vocês conseguem entender? Faz sentido para vocês? quer agradar, né, amor, a todo Isso. custo. E aí esse agradador, não é porque ele gosta de sempre fazer tudo pelo outro, não. É porque se ele não fizer, ele não vai se sentir amado. Ele acha que não vai ser amado. Aprendeu a ser amado assim. Isso. E o pai e a mãe da gente não fez por mal, né? É a criança interpretando. Então, existe uma forma de esse papai, mas não é agir, né, diferente dessa forma superficial. Vocês já perceberam isso? Não é agir. Eu entendo, é entendendo o que tem por trás, que é esse padrão, e reorganizando por dentro. E o que você vai fazer, né? Entendendo o padrão, porque eu tenho certeza que aqui agora vocês estão entendendo que existe um padrão. Vocês já sabiam que existia uma forma de funcionar, só não entendia que existia um padrão, não é isso? Só não entendia que existia um padrão, porque entender que existe esse padrão e quando você muda isso, você não só escolhe diferente. O que acontece? Quando começa a escolher diferente, você deixa de se colocar em mesmas situações, e se você não está vivendo nas mesmas situações, você vai ter resultados diferentes. Nós não estamos prometendo a vitória, não. A gente está falando diferente. Se você está insatisfeito hoje, porque a gente poderia falar, né, amor? É, faz assim que você vai acertar. Assim que assim é batata. Se você fizer isso, sua mulher vai sentir isso. Se você fizer isso, seu marido vai sentir isso. Se você fizer isso, você vai ter o domínio do seu relacionamento. Porra, isso é infantilidade. E é isso que acontece. Por quê? A venda hoje, a venda de qualquer coisa que as pessoas fazem para você é feita da sua criança. O cara compra uma Ferrari vermelha, não é porque o homem adulto gosta de Ferrari vermelha, não. É porque a criança que ele foi um dia recebeu um brinquedo que era uma Ferrari vermelha. A mulher, que é o príncipe encantado, ela foi criada vendo historinha de príncipe encantado. Só que essa fantasia, quando vem para a parte adulta, o que acontece? Frustração. Frustra. Aí a gente se frustra. Mundo real. Aí a gente se frustra. Aí os homens crescem achando que a mulher quer dinheiro e as mulheres crescem achando que os homens só querem mulher bonita e mais nada. A esposa troféu, como vocês estão vendo aí. E vai começar mais uma temporada. Você vai ver o tanto de desgraça que vai acontecer em relacionamento agora quando essa onda de esposa troféu acabar. Porque não pelos homens, não.
não pelos homens, mas também pela falta de, como vou trazer para vocês, do sentimento de unidade. Porque onde existe como que vai existir um relacionamento onde o outro não se sente parte da unidade? Eu não tô falando que a mulher tem que trabalhar, se lascar igual o homem, não. Eu tô dizendo que fazer parte da unidade e uma esposa troféu não faz parte da unidade. Ela só usa só tem os frutos. Só tem os frutos. E isso, qual que é o sentido disso? É bom mesmo ter um cartão ilimitado. Eu queria ter também um cartão ilimitado, né? Mas um tempo isso passa, né? Assim como a emoção de ter um carro passa, a emoção de comprar um cordão de ouro passa, a emoção de ter um carro massa passa, a emoção de fazer uma viagem passa. Então, tudo isso, você vai falar? Isso tem uma complicação muito grande. Você já me falou uma vez que a mulher se coloca nesse lugar de esposa troféu, ela, ela pode passar por relacionamentos em que ela aceita muito, mas agora terminar porque ela depende do outro. Ou seja, se eu dependo dele, eu tenho um cartão dele, eu tô vivendo aqui no bem bom, como eu vou terminar esse cara me maltratando, fazendo tudo que quer comigo, se eu não tenho uma base financeira ou de nada para poder seguir a minha E vida? aquela famosa coisa, né? Ela laçou o próprio pescoço, né? É, Laçou o próprio pescoço. Vamos lá. Pessoal, se tem alguma dúvida aqui, vocês ficaram com alguma dúvida? Fala pra gente aqui. podem mandar os comentários aí, que Lê mais comentários. deixando até agora. Deixa eu ler os comentários. Bora lá. Caio falou, realmente, agora percebi que tenho medos que nunca foram meus, todos foram transferidos por tios, tias e mãe. Isso aí, Caio. Ó, o Caio tá de parabéns aí, cara. O Caio tá fazendo tudo. Fernando, somos casados por tempo. Um ano, por pouco tempo, né? Um ano. Não, pera. Somos casados por tempo. Um ano, minha ex mandou fotos do meu casamento no passado. Minha atual mulher agora quer casar também. Fazer cerimônias. Só casamos no civil. Como agir? Ela se sentiu com ciúmes e agora quer também que eu faça um casamento e estão com conflito. Olha a É isso verdade aí. isso aqui. Isso é muito, muito, muito complexo. Tá vendo como as dinâmicas se tornam cada vez mais complexas, base no que a gente vive, né? E, rapaz, que coisa, hein? Que mulher, hein? E mas é do que as consequências, da onde foi, né? Não tem nada de absurdo acontecendo, né? Agora, existe uma falta de imaturidade de ambas as partes. Essas partes. De ambas as partes. A pergunta foi como, amor? Pô, isso aí é pesadão, hein? Estamos casados por tempo, um ano. Minha ex mandou fotos do meu casamento no passado. E Uhum. minha atual mulher agora quer casar, fazer cerimônia. Só casamos no civil. Ela quer cerimônia, né? Porque já casaram no civil. E ela se sentiu com ciúmes e agora quer também que eu faça um casamento. E estamos no conflito. Então, a resposta, como a gente falou, não é uma resposta objetiva. A solução, não sei quem falou, mas a solução aí é fazer. A solução vai aparecer em uma questão. E o que que é uma construção? É entendendo cada um. É entendendo que cada um existe uma fase, existe o momento que está acontecendo agora, né? Quantas pessoas já casaram aí por emoção e já separaram, né? Existem relacionamentos muito mais maduros, então, assim, tem que ser entendido de uma forma mais... Eu penso que o ponto principal aqui, Fernando, foi o Fernando que mandou isso daqui, é você entender se esse casamento ele está sendo algo para alimentar o da sua mulher ou algo que realmente vai ser bom para vocês, porque você disse aqui que ela se incomodou com o fato de outra pessoa ter mandado uma foto. Então, eles já estão casados. Sim, ela quer cerimônia agora porque viu uma foto passada e agora ela quer uma cerimônia também. E aí você tem que analisar, porque assim, o casamento ele envolve várias variáveis. Tem várias coisas que envolvem o casamento para você decidir, né? Fazer uma cerimônia e tal. E são, Então, são momentos diferentes também, as situações sempre mudam, né? Então não tem como vir cá e rotular. Então, assim, a resposta, a construção, a melhor construção, tanto para você quanto para pra sua esposa, vocês vão ter que, né, construir ela junto. Não com base no que você já fez no passado, porque aí analisar exclusivamente, né? Mas a gente pode sim, você pode mandar mensagem para a gente no privado depois para a gente fazer uma construção melhor com você sobre isso, tá bom? Porque a gente precisa ouvir muito o que está acontecendo, quem é você hoje, o que você deseja. A gente vai dar continuidade aqui, mas pode perguntar, pode ir mandando mensagem, tanto no privado quanto lá no
no Instagram. E a gente vai fazer o fechamento com vocês. A gente já está na reta final, né? Para não ocupar muito tempo, a pré-história aqui vai ficar 1 hora e meia no máximo, já passamos de 2 horas. É, então, se você que está aqui com a gente até agora se identificou com isso, aí já é um sinal importante, porque a clareza é o primeiro passo para que haja qualquer mudança, positiva ou negativa, né? Porque a maioria das pessoas vive com padrão, todos esses padrões que a gente passou para vocês aqui, e não percebe, acha que a vida é assim. E aí, enquanto não percebe, você vive repetindo, vive é, é, aceitando, culpando o universo, culpando o seu parceiro, a sua parceira, de coisas que você já passou, né? De coisas que você que está trazendo. Então, até aqui você conseguiu enxergar o padrão, mas enxergar nesse ponto não é o suficiente para que haja mudança. Se você quer mudar realmente, é necessário que você mantenha isso por um tempo, para sair desse mesmo, para sair desse padrão, para poder colher os frutos e entender isso como algo que você plantou, né? E que você está colhendo hoje. Então, o resultado do que você fez antes é o resultado agora. Então, você vai mudar agora e vai ver seu relacionamento mudar da água para o vinho. Existe o tempo de maturação, o tempo de rodar. As coisas do mundo acontecem assim, né? Acontece dessa forma. Então, pensa comigo. O que mantém esse ciclo aqui não é falta de, de esforço, é a falta daquela estrutura que nós falamos. E algo mais profundo aqui é você organizar isso de uma forma mais clara na sua mente. E a nossa proposta para vocês é justamente isso. É uma experiência com uma forma mais estruturada para vocês, que a gente trouxe e que a gente vai apresentar, que é o DPRI. E esse DPRI vai tratar justamente, vai fazer você ter justamente essa experiência pelo tempo necessário para que você sustente. Só que sustentar sem a estrutura correta vai fazer você reviver o mesmo. E é essa estrutura que a gente vive hoje. Não só ensinamos a alunos de mentoria individual, mas também a gente entrega é, aplica, na verdade, na nossa vida. Pode parecer clichê, pode parecer seja o que for, mas é o que a gente aplica. A gente se desentende, a gente vive da mesma forma que vocês, a gente também tem contas para pagar, a gente também tem desafios, mas a diferença é que a gente tem essa estrutura interna. Então, é, as informações que nós temos passado que nós estamos aqui para você é só a ponta do iceberg, porque a estrutura que pode fazer você alcançar o que você deseja, e aqui, tanto o Caio, o Fernando, a Kathleen, o Hugo, o Rodrigo, a Priscila que está aqui também. Essa estrutura é o que fez a gente mudar. Porque o que a gente pegou para poder construir essa experiência, justamente o que a Karine passou, o que eu passei, e essa construção foi feita em cima das nossas, né? Das nossas, dos nossos filhos, do que a gente aprendeu, né? Então, vou explicar para vocês de uma forma bem clara. Interromper esse padrão que você acabou de identificar é simplesmente reorganizar a forma como você se posiciona, sente e escolhe. Vocês conseguem entender isso? Alguém falou, Cat falou, nem percebi, ó. A Cat falou, já gostou. Pois é, Cat, nós estamos falando aqui tem 2 horas. 2 horas. Então, o que que essa estrutura interna vai fazer com vocês? Vai trazer para vocês? Fernando e Priscila. Ó, que legal, temos dois casais. Ó, ô, Rodrigo, você já tá no lugar certo, hein, cara? Já temos dois casais aqui, tem um pessoal, você solteiro também, o solteiro, né, também? Solteiro. Pois é. Então, o que que a experiência vai trazer para vocês? E assim, vocês não vão acreditar que nem a gente vai estar, né, no valor que é isso, né? No valor, tanto de valor de dinheiro quanto e o preço, né? Não vamos falar de preço, né? Entenda. Você vai aprender a reorganizar isso para você poder se posicionar e aí com a sua posição diferente você vai sentir e escolher diferente, que é alcançar o seu objetivo, que é a gente ensinando para vocês, nós ensinando para vocês, seja com as aulas
seja com as atividades, com o desafio que tem lá dentro, né? E eu vou mostrar para vocês aqui agora, eu vou abrir para vocês. Agora não, né? Mas eu vou continuar falando e no final mostrar para que a gente tem para oferecer para vocês. Lá dentro, a gente vai fazer você passar por etapas, né? Por etapas, que é entender a raiz do que você está vivendo, como vocês estão entendendo aqui, né? É a raiz emocional, que é o seu padrão, perceber como ele se ativa na prática, porque ficar só naquilo, você só ouvindo a gente aqui, mesmo que é uma imersão, mas você só ficar ouvindo e não entender na prática e conseguir aplicar na prática não vai fazer sentido. É como se você soubesse andar de Ferrari, não ter uma Ferrari. Então a Ferrari aqui é o seu corpo, é as suas emoções. Você tem a capacidade de ter uma Ferrari emocionalmente falando, que é o quê? Ser veloz, ser bonito, ser exato, ter valor, mas você escolheu esse carrinho Fubenga. Não Fusca, não. Fusca legal. Fusca tem valor. Então, assim, você faz as escolhas, então tem o potencial que é necessário para alcançar bons resultados existe dentro de vocês. Existe dentro de mim. Como eu falei para o Rodrigo mais cedo, Rodrigo, você tem um potencial de ser um bosta e um potencial de ser um grande homem, porra. O padrão que você está escolhendo está te levando no caminho que você está tendo. Você está sendo um grande homem? Está tendo bons resultados? Não. Eu estou sendo bosta? Também não, mas você está em um limbo. Então, o que a gente quer propor aqui é justamente vocês poderem usar de forma bem alta toda a potência que vocês têm. Não é teoria, uma aplicação direta, não é mimimi conversando, faz isso, faz aquilo, não é. O que vocês tiveram aqui, o que tiveram aqui é o que vocês vão viver muito mais lá dentro. Porque a nossa intenção com ele é não só que vocês